Será que você foi excomungado e não sabe? Muitas pessoas sofrem disso. Talvez, quem sabe, se você ficar até o fim, você vai saber se você foi ou não excomungado. Especialmente com relação à Eucaristia. Existem muitos problemas que a gente pode ficar em dúvida a respeito disso. Por quê? Primeiro, volta um pouquinho. O que é excomunhão? É a pior pena da igreja. As penas da igreja são medicinais, não são castigo. O castigo vai ser no inferno, né? As penas da igreja são para a conversão, para que a pessoa se volte para Deus, se arrependa, perceba o seu erro e se arrependa. Então a mais grave de todas, a mais severa pena da igreja, normalmente as penas da igreja vêm para os sacerdotes, bispos, né? Dificilmente para os leigos. Mas, especificamente, profanar a Eucaristia é uma pena que cai em qualquer pessoa, tá? Então, a pena de excomunhão significa que a pessoa, não é que ela foi para o inferno automaticamente, foi porque ela foi expulsa da igreja. Ela não pode participar de nenhum sacramento, tá? Ela não tem direito a nada, ela foi expulsa. Como se estivesse num clube onde você tivesse direito a usar a piscina, a jogar tênis, não sei o que, e você foi expulso, você não tem mais direito nem de entrar, a não ser que você pague uma multa, vamos dar um exemplo. Então, o excomungado, ele só tem a possibilidade de se arrepender e confessar. Aí, nesse caso, é retirada a excomunhão dele. Mas vamos lá, padre, será que eu fui excomungado por causa da Eucaristia? Veja bem, a excomunhão, ela existe quando existe um pecado mortal. Calma que eu vou explicar, tá? Quero dizer que, para que a excomunhão, que é essa pior pena da igreja, ela possa ser aplicada, existem duas formas de ser aplicada. Ela pode ser imposta pelo bispo ou pelo papa, imposta, assim, você está excomungado, sai daqui. Ou, que são em situações gravíssimas, né, de repercussão, eu vou dar exemplos. Ou ela pode ser automática, ou seja, você vai cometer um pecado que automaticamente você será excomungado, correto? Vamos lá. Mas existem algumas condições. A profanação da Eucaristia é um pecado que gera excomunhão. Excomunhão automática, não precisa o papa saber, nem o bispo saber, automaticamente excomungado. Mas existem algumas condições. Primeiro, tem que ser um pecado mortal. Óbvio que profanar a Eucaristia é um pecado mortal. Mas para que exista um pecado mortal, é necessário que eu tenha plena consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Digamos que uma criança, um pequenininha de 2 anos, 3 anos, bata na mão do padre na hora da comunhão e a hóstia cai no chão. A criança sabe o que está fazendo? Ou uma pessoa, sei lá, que tem problemas mentais, ela faz alguma coisa desse tipo, mas ela não sabe o que ela está fazendo, tem problemas mentais. Então, primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Ter consciência de que aquilo é um erro grave. Segundo, você tem que ter plena vontade de fazer aquilo. Você tem que ter uma vontade deliberada, tá? Você tem que ter desejo de fazer aquilo. Eu quero fazer isso, tá? Primeiro. E terceiro, você tem que saber que aquele ato que você está fazendo causa excomunhão, entendeu? É um ato tão grave que causa excomunhão. Tem outras condições, né? Não são só 3, na verdade. Você tem que ser maior de 16 anos. E por aí vai, né? Sem essas condições que tornam a coisa gravíssima. Então vamos voltar para a Eucaristia. Quais são os pecados que podem se cometer contra a Santíssima Eucaristia? Comungar em pecado mortal é um grande pecado. Bom, nem saberia outro que seja comum, tá? Comungar em pecado mortal. Mas comungar em pecado mortal não é profanar a Eucaristia de forma a deliberadamente querer fazer mal ao Santíssimo. Vou dar um exemplo. Se a pessoa pega a Eucaristia, coloca na mão e leva para um terreiro de macumba ou para uma outra religião qualquer, para profanar a Eucaristia, ela está fazendo livremente, conscientemente, deliberadamente, uma profanação. E se ela sabe que isso é grave, que isso gera excomunhão, ela está excomungada, automaticamente. Se uma pessoa pega a comunhão, como já aconteceu um caso aqui no Brasil, e dá para um animal, né, e sabe que aquilo é grave, e faz consciente, deliberadamente, a pessoa é excomungada automaticamente, entendeu? Então, são motivos ou casos de ódio ou de desprezo a Jesus. Quando a pessoa comunga em pecado grave, ela comete um sacrilégio, mas não é excomungada. Ela comete um pecado grave, mas não é excomungada, entendeu? Por quê? Porque ela não quer fazer mal, ela não quer profanar a Eucaristia, ela não está querendo, ela só não tem consciência direito de que ela não pode comungar
Ou talvez ela acha que se comungar os pecados vão ser perdoados, ela não tem muita consciência do pecado, alguém ensinou errado, talvez até um padre tenha ensinado errado, tenha dito que ela podia comungar, entendeu? Então a pessoa não está querendo, não está com ódio de Jesus, não está querendo fazer o mal a Nosso Senhor, entende? A pessoa está até bem intencionada, entende? Ou inconsciente, a pessoa nunca vai para a igreja, entrou na igreja, viu todo mundo comungando, eu vou também, né? Ou ficou com vergonha de não ir, enfim. Mas não foi por maldade, porque eu estou em pecado, eu vou comungar porque eu quero comungar, eu quero profanar a Eucaristia, tá? Ou a pessoa botou na boca e cuspiu, aí é outra coisa. Ela está fazendo, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que ele é Eucaristia, ela sabe que ele é Jesus, então ela está fazendo um gesto satânico. Se ela sabe que ali é Jesus e ela cospe, né? Deus me livre e guarde, é até pesado falar isso, né? É um ato satânico, né? Porque é um ódio deliberado ao corpo de Cristo. Deu para entender? Então, muitas vezes há escrúpulos com relação a isso, né? Por exemplo, o escrúpulo mais comum de profanação da Eucaristia é o escrúpulo das partículas, porque por causa da comunhão na mão, por exemplo, e nem só, tá? Até mesmo que comunga na boca, ela começa a ver partícula voando para todo lado. Tudo que é branquinho, tudo que é pozinho, que é poeirinha, ela acha que foi Jesus que caiu ali. Então, aí acontece de tudo, gente lambendo o chão, sério, né? Passando o dedo, ou chamando o padre, porque tem uma partícula aqui, eu vi, entendeu? Mas uma coisa assim que tem que chamar um cientista com um microscópio para ver, né? E, gente, Jesus está no pedaço de pão que é humanamente possível ver. Se você precisa de uma lupa, de um microscópio ou de uma imaginação muito fértil, o que você nem sabe se aquilo ali é pão mesmo, porque é tão pequeno, é assim um pozinho, nada. Ali não é Jesus, porque não é pão, entendeu? Você entendeu? Por isso que quando a gente tem uma hóstia que por acaso ficou mofada, vamos dar um exemplo, uma hóstia ficou mofada lá no sacrário, e o que é que o padre faz? Vai comer o mofo? Não precisa. Ele vai colocar num purificatório, que é um recipiente especial, que fica ao lado do sacrário, ou na sacristia, com água, e deixa lá por vários dias até que se dissolva. Por quê? Porque na medida que se dissolve, não tem mais a aparência de pão, não tem mais Jesus, né? Não tem mais. Quando deixa a aparência de pão, Jesus deixa de estar presente fisicamente ali, entendeu? Quando você comunga, Jesus está presente até ter a aparência de pão. Quando acaba a aparência de pão, é bem rápido. Jesus não está mais fisicamente ali, ele já está na sua alma, né? Entendeu? Então, existem muitos escrúpulos com relação a isso, com relação às partículas, com relação a várias coisas, que a pessoa, em vez de ter amor, tem medo, né? Tem um medo, assim, né, de lidar com a Eucaristia, medo de comungar, por exemplo. Eu tive um mau pensamento, eu disse um palavrão, então não posso comungar. Então, esses escrúpulos afastam as pessoas de Jesus. Por isso, eu queria até fazer um convite para você. Nos próximos dias, na próxima semana, vamos ter um evento especial, onde eu vou dar algumas aulas para aprofundar esse assunto dos escrúpulos. Se você quiser participar, a gente vai te lembrar por e-mail. Então, se inscreve aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai ter o link só para você colocar o seu e-mail e a gente poder entrar em contato com você dizendo, olha, vai começar o nosso evento, a gente vai passar para você também os temas, passar para você algum material suplementar, tá bom? Então, te aguardo. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários e não se esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.